Era uma noite comum, quase banal, quando meu marido estendeu a mão em minha direção com um pedido que soou como mais um detalhe do cotidiano. Amanhã minha mãe vai precisar da sua cartão, só para comprar uns mantimentos, uns 3.000 reais. A naturalidade com que ele falou me fez baixar a guarda. Afinal, não era a primeira vez que ela pedia ajuda para pequenas compras. Pão, legumes, leite, às vezes um pedaço de carne para o caldo. Sem hesitar, tirei o cartão da bolsa e entreguei a ele. Até brincamos que no dia seguinte eu deveria checar o saldo, só para garantir que não ficássemos no vermelho. Ele me deu um beijo tranquilo, sussurrando que tudo estava sob controle. E eu, ingênua, acreditei. A manhã seguinte começou como qualquer outra. Café apurado, correria para não chegar atrasada ao trabalho, o celular vibrando com notificações. Até que a primeira mensagem do banco chegou. Uma compra no valor de R$ 18.400. Fiquei paralisada, convencida de que era algum erro. Minha sogra, com todo o apetite do mundo, jamais gastaria tanto em mantimentos. Mas antes que eu pudesse processar aquela absurda quantia, outra notificação pipocou na tela. Mais R$ 32.000 debitados. O coração afundou, o ar faltou nos pulmões. Abri o aplicativo do banco com mãos trêmulas e me deparei com uma enxurrada de transações, uma atrás da outra, como se alguém estivesse esvaziando nossa conta com uma precisão cruel. A cada nova atualização, a pânico crescia. Quando o relógio marcou meio-dia, restavam apenas alguns trocados. O estrago total, R$ 120.000, metade do nosso salário conjunto, evaporados em poucas horas. Sentada na cozinha, com o celular grudado nas mãos, eu me perguntava, que tipo de compras de supermercado justificaria um rombo desses? A imagem da minha sogra passeando pelos corredores, encher do carrinho sem remorso, como se aquele dinheiro fosse dela por direito, queimava minha mente. Pior ainda era saber que meu marido havia entregado o cartão de bom grado, sem sequer me avisar que o limite combinado poderia ser ultrapassado. À noite, quando ele chegou, encontrei-o na penumbra. Não acendi a luz. As notificações do banco brilhavam na tela do telefone como provas de um crime. Lembrei-me das palavras dele, só 3.000 para produtos básicos. Aqueles 3.000 haviam se transformado em uma montanha de dívidas, uma traição disfarçada de favor. Na manhã seguinte, enquanto eu ainda tentava digerir o golpe, ele se mexia nervoso perto da porta, apressado para sair. Vestia o paletó com uma mão e falava ao telefone com a outra. Foi então que vi, minha cartão que eu havia deixado na mesinha de entrada na noite anterior, sumiu do lugar. Ele a pegou e guardou no bolso com um ar de quem não fez nada demais. Mãe precisava de uns mantimentos, disse, como se fosse uma bobagem. Dei o seu cartão, são só 3.000, não é nada demais. Alguma coisa dentro de mim se retorceu. Confiava nele, mas a ideia daquele plástico nas mãos dela me enchia de um pressentimento sombrio. O dia arrastou-se como uma tortura. Tentei me concentrar no trabalho, mas a cena da manhã não saía da cabeça. Imaginava minha sogra no supermercado, escolhendo itens com a desfaçatez de quem não paga a conta. Depois, quem sabe, decidindo, por que não um vestido novo? Ou um tratamento de beleza? Afinal, o dinheiro é para ser gasto. Conhecia bem o jeito dela, adorava viver acima das possibilidades, como se as contas pagassem a si mesmas. Já eu era o oposto. Cada centavo era contado, planejado, para que desse para comer, pagar as contas e quitar as prestações. Quando a coragem finalmente venceu o medo, abri o aplicativo do banco novamente. Os números na tela eram tão absurdos que demorei a assimilá-los. Saldo negativo em 120.000, relia extrato 1, 2, 3 vezes. Não eram só compras de mercado. Havia lojas de roupa, joalherias, até um spa de luxo. Meu coração batia tão forte que jurava que as paredes tremiam. Não conseguia acreditar que a mãe do homem que eu amava fosse capaz de tamanha audácia. A raiva tomou conta de mim, uma onda quente que queimava por dentro. Quem se achava no direito de saquear nossa vida assim? Quis gritar, correr até o trabalho dele, exigir respostas. Mas junto com a fúria veio o medo. E se ele tomasse o partido dela? E se dissesse que era só dinheiro e me acusasse de mesquinha? Senti minhas forças se esvaírem, levando junto a confiança naqueles que deveriam ser meu porto seguro. Naquela noite a cozinha parecia um deserto, e o tic-tac do relógio ecoava como marteladas. Segurei o telefone com tanta força que os dedos doíram. Sabia que não podia me calar mais. Se fizesse isso, seria engolida pelo silêncio, esmagada pela indiferença. Quando entrei no apartamento depois de uma exaustiva ligação com o banco, o ar estava carregado. Meu marido estava curvado no sofá, enquanto a sogra ainda exibia suas compras com um sorriso triunfante, como se aquelas sacolas fossem troféus de uma vitória injusta.
Ela arrumava pacotes de grife, joias, maquiagens, eletrodomésticos, um monte de coisas que ocupava metade da sala. Parei na porta, sentindo as pernas fraquejarem. Mãe, chega, ele murmurou, mas sem firmeza, sem arrependimento. Falava baixo como se temesse provocá-la. Eu, porém, não tinha mais medo. Você pediu 3.000, minha voz saía áspera, controlada com esforço. 3.000. E ela levou 120. Era o nosso dinheiro. Para comer, para sobreviver. E tudo foi parar nisso? Apontei para a pilha de sacolas, onde não havia um único pacote de arroz ou leite. Ela riu, sem sequer erguer os olhos. E daí? Disse fria. Dinheiro é da família. Eu também faço parte. Se precisamos, usamos. As contas podem esperar. Seu filho que ganhe mais. Ele permaneceu mudo, o olhar saltando entre nós, incapaz de escolher um lado. Foi então que entendi, o verdadeiro problema não era o que ela havia feito, mas o fato de ele ter permitido. Peguei o cartão vazio que estava sobre a mesa. Segurei-o com força, como se aquele pedaço de plástico pesasse toneladas. Mas, na verdade, era leve. Leve como a liberdade que eu estava prestes a reconquistar. Essa cartão não será usada por você nunca mais, declarei, fitando-o nos olhos. Vou bloqueá-la agora mesmo. Acabou. Ele tentou reagir, mas eu cortei. Se você não consegue colocar limites entre sua mãe e nós, eu colocarei. E se não gostar, decida. Fica com a esposa ou com a mãe e seus caprichos sem fim. As palavras caíram no silêncio como uma lápide. Ela congelou, o sorriso desapareceu. Ele continuou calado, paralisado. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti um alívio profundo. Havia falado o que precisava ser dito, sem medos, sem máscaras. Fechei a porta do quarto atrás de mim, deixando-os sozinhos com seu silêncio e suas compras inúteis. E soube, com uma clareza cortante, daquela noite em diante nada seria como antes. De qualquer forma, sairei dessa situação mais forte. Mesmo que precise partir sozinha, nunca mais permitirei que alguém gaste minha vida e minhas energias como se fossem moeda de troca. Não serei mais a peça que se move no tabuleiro alheio, nem a sombra que se curva para não incomodar. Se o preço da paz for a minha anulação, então que a guerra comece, mas desta vez com as minhas regras. E algo dentro de mim já sabia, essa não era uma ameaça. Era uma promessa.